Oi galerinha do canal, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar um pouquinho a respeito do feito matemático mais importante do Tales de Mileto. Roda a vinheta. Em um vídeo anterior, falamos um pouquinho sobre a vida, a biografia de Tales. E hoje eu venho aqui para falar um pouquinho sobre o seu grande feito matemático, o Teorema das Proporcionalidades, Teorema de Tales. Ele fundamentou esse teorema através da observação de raios solares que chegavam à Terra de forma inclinada. A partir disso, ele intitulou a proporcionalidade dos segmentos. Essa proporcionalidade de segmentos, ela relaciona dois tipos de reta, as retas paralelas e as retas transversais. E diz o seguinte: retas paralelas cortadas por retas transversais formam segmentos proporcionais. E para entender um pouquinho mais sobre isso, nós vamos colocar aí na tela para vocês um exemplo, uma figura representativa desse Teorema de Tales. Bom, como falamos, o Teorema de Tales ele foi utilizado para uma melhor compreensão da proporcionalidade, né? Onde o Tales, esse grande matemático, instituiu que os raios solares chegavam à Terra de forma inclinada. E assim ele inventou o seu teorema. Ele provou para a sociedade que a proporção era existente. Um dos feitos mais brilhantes de Tales foi calcular a altura de uma pirâmide. E obviamente, imagine você que ele não conseguiu escalá-la. Ele simplesmente usou o seu teorema, pensando da seguinte forma: se eu tiver uma estaca e considerar que a altura dela é proporcional ou correspondente à sombra dela mesma, assim sendo, no mesmo momento, a altura de uma pirâmide também será correspondente ou proporcional à sua sombra, formando uma igualdade, uma equivalência em que o teorema dele se apoia. De uma forma mais geral, o Teorema de Tales trata do feixe de retas paralelas, onde diz o seguinte: os feixes de retas paralelas, cortadas ou intersectadas por segmentos transversais, formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes. Ou seja, se a gente observar aqui na transversal T, o segmento AB, ele também será correspondente ao BC, que faz parte da mesma transversal. Assim como na transversal U, nós teremos DE correspondente a EF, de maneira a observar os segmentos na vertical. Se eu observar horizontalmente, o AB será correspondente ao DE e o BC correspondente ao EF. Pensando de forma numérica, se a gente fala que o 2 está proporcional ao 6, então, correspondente a essa proporção, nós teremos o 3 para x. E assim, multiplicando de forma cruzada, 2x será igual a 3 vezes 6, portanto, 2x será igual a 18. E se 2 vezes x dá 18, x vale 9. E assim a gente calcula o valor do segmento EF. Seguindo aqui para um outro exemplo, ele pergunta: na figura, as retas R, S e T são paralelas. Desta maneira, determine x. E nós temos deste caso. Novamente teremos os segmentos de retas transversais e paralelos. Em destaque, temos aí as paralelas. Essas paralelas, elas determinam
correspondência entre pares de segmentos que começam e terminam na mesma paralela. Ou seja, se eu pegar aqui o x menos 3 e o x, eles serão segmentos correspondentes, pois eles são de transversais diferentes e do mesmo par de paralelas, podendo ficar aqui, por exemplo, x menos 3 igual a x, ok? E aí, de forma análoga ao exercício anterior, nós precisamos colocar no denominador dessa fração segmentos também correspondentes, mas que fazem parte da mesma transversal do segmento que está aí citado. Por exemplo, se a gente pensar na transversal amarela que está em destaque, o x menos 3 terá que ser proporcional ou correspondente ao x menos 2, que preencherá a nossa primeira fração. X menos 3 está proporcional a x menos 2. Assim como, se a gente leva em conta a transversal verde, o segmento correspondente ao x será x mais 2, e assim, correspondente aí à nossa proporção, x menos 3 está para x menos 2, assim como x estará para x mais 2. Percebam que nestas duas transversais nós temos a característica de estarem se cruzando por um ponto. Ou seja, nós temos que observar muito bem na hora de montar os segmentos que fazem parte da mesma transversal. Uma vez montada, o resultado é similar ao exercício anterior. Nós deveremos multiplicar de forma cruzada para encontrar o valor de x. Então aqui vai. Nós vamos multiplicar x menos 3 por x mais 2, ficando desta forma. E x menos 2 por x, tá? Que é a igualdade. Assim sendo, uma multiplicação de somas e subtrações é realizada distributiva, ficando da seguinte forma: x vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes 2, menos 6. Igual x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Uma vez que a equação apareceu, você tem que levar em conta x de um lado e o número do outro. Para isso, podemos já analisar o seguinte: se temos x ao quadrado dos dois lados da igualdade com o mesmo sinal, eles se anulam, eles zeram, porque quando estiverem do mesmo lado da igualdade, estarão com sinais diferentes. Portanto, eu nem preciso considerá-los na minha conta, basta com que eu os anule. Já os valores de x, eu já não posso fazer isto, porque vejam que o x aqui, o 2x, está positivo, e aqui está negativo. Então, eu vou fazer o seguinte: junto os termos semelhantes do primeiro membro, 2x menos 3x, que dá menos x. Inverto o membro do menos 2, passando a ter mais 2x. E inverto a igualdade do menos 6, passando a ser igual a 6. Assim sendo, menos x mais 2x dá x igual a 6. E esse é o valor do nosso resultado tão esperado, tão procurado na questão, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido um pouquinho desse grande teorema. Acompanhe os nossos outros vídeos, ativando o sininho e se inscrevendo no nosso canal, para você não perder nenhuma dica, nenhuma novidade, ok, galera? Então, um beijo e até mais!